Bondade, vamos falar sobre bondade. Espera um pouquinho vocês entrarem. É um tema muito legal para a gente refletir sobre por que algumas pessoas estão deixando de lado a sua própria essência e agindo de maneira irracional. Boa tarde, Gildete, Cláudia, Oswaldo, sejam bem-vindos, André, Maria, Leonir, pessoal do Face também entrando aqui. Muito bom estar com vocês. Elaine, boa noite. Boa noite. Marlene. O Rubem, né? Do Distrito Federal. Renato Naline, sobre você, a bondade, Naline. Também. Também, você é um homem que cultiva tanto a bondade, que é tão generoso com seus amigos, que cuida tanto das pessoas, que tem tanto amor, né? Luzia, Roberta, mais um dia de troca de conhecimentos. É isso aí. Cristiane, Cecília. Vamos começar? Já tem muita gente aqui. Então, vamos falar sobre bondade. Eu peguei alguns pensadores para a gente refletir sobre a bondade, porque ele é um tema bastante abrangente, né? A reflexão sobre o que é esta bondade, como é que a bondade pode fazer parte da gente, como é que a gente pode cultivar esse valor tão fundamental, que é o valor da bondade, que é o que significa ser bom. Nunca me esqueço uma vez que eu estava em Tocantins, num evento lá de educação, e aí acabou, e uma senhora veio falar comigo, e ela disse que ela era catadora de papel, e ela tinha muito orgulho de falar que ela pagou a faculdade do filho dela catando papel. O filho não teve bolsa, mas ela conseguiu bancar a faculdade dele, faculdade de Direito, catando papel. E ele estava se formando. E eu perguntei para ela, né? Falei, e agora, o que a senhora sonha para o seu filho? Ela assim, como assim, né? Eu falei assim, que ele seja advogado, promotor, juiz, que ele... Ela deu uma resposta tão leve, tão profunda, assim, Thalita, eu sonho que ele seja bom. Se ele for bom, tanto faz a profissão dele. Se ele for bom, tá bom. O que importa é que ele seja um homem bom. Bondade. Tem pensadores que chegaram a dizer que há uma briga constante entre bem e mal. E que talvez, até para que a gente reconheça a existência do bem, a gente tem que reconhecer a existência do mal. Tem outros pensadores que vão discordar disso. Santo Agostinho, que a gente já falou, não consegue conceber a ideia de mal. Por quê? Como ele acredita que Deus criou tudo que existe, ele acredita que Deus é plenamente bom, se Deus criou tudo que existe, o homem não pode ter criado o mal. O mal não pode ter aparecido do nada. Deus criou tudo que existe. E se Deus criou tudo que existe e é plenamente bom, Deus não pode ter criado o mal. Então, na visão de Santo Agostinho, o mal é um nome convencionalmente dado à privação do bem. Na verdade, para ele, a nossa grande essência é o bem, é fazer o bem. Por isso, a frase que a gente já falou aqui dele, ama e faz o que você quiser. Primeiro ama. Porque a sua essência é uma essência de bondade, não de maldade. A maldade não combina com quem a gente é. Aí a gente pega um outro pensador que é muito instigante, complexo, que chama Kant, Immanuel Kant, dos grandes pensadores do iluminismo, do criticismo. Kant vai dizer o seguinte: nós precisamos sair da tutela alheia. A gente precisa ter um esclarecimento, uma emancipação. O que é isso? É um conhecimento de quem nós somos. E nós somos bons. As pessoas que precisam ser tuteladas por outras pessoas, elas vivem numa heteronomia, numa, entre aspas, ignorância, numa necessidade de tutela alheia. Quando eu consigo me emancipar, saber quem eu sou, o meu caminho de autonomia na visão kantiana, de liberdade, será fazer o bem. Porque a gente nasceu para fazer o bem. Olha, pensadores, o Santo Agostinho lá no
meio da Idade Média, Kant, final da modernidade com idade contemporânea, em tempos diferentes, mostrando assim, olha, a sua essência é fazer o bem. O significado da sua vida é fazer o bem. Peguei alguns textos aqui para a gente refletir. Eu gosto muito desse texto do Chaplin, que diz assim: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Precisamos demasiadamente, pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Bondade. Bondade é um laço que me liga a uma outra pessoa. Bondade é um caminhar de mãos dadas em que eu compreendo as minhas diferenças e as diferenças do outro. Bondade é reparar no outro. Bondade, uma frase de Madre Teresa de Calcutá, tem esse conceito aqui. Que bonito que ela diz. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é bondade. É você imaginar, independentemente da sua profissão, daquilo que você faz, que você tem o poder de fazer as pessoas mais felizes. Você tem esse poder. Você tem o poder quando você ouve alguém. Você tem o poder quando você guarda os segredos desse alguém para você mesmo. Você tem o poder quando você ajuda alguém, quando você diz o que aquela pessoa quer ouvir. Você tem o poder quando você coloca à disposição daquela pessoa que precisa de alguém, que são gestos cotidianos de bondade. Eu acredito na bondade, na visão agostiniana, como uma essência, mas eu também acredito na bondade como um hábito. A gente, às vezes, é desatento com o outro. Eu poderia até ser bom, mas eu acabo não sendo bom naquele momento porque eu sou desatento. Eu não prestei atenção que aquela pessoa precisava tanto de mim. Passou batido. Eu não enxerguei, ele falou da invisibilidade. Eu não prestei atenção em mim na relação com o outro também. Eu não refleti sobre o que eu poderia ter feito naquele momento para mudar a vida da pessoa. E nós temos esse poder, o poder de mudar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. Tem uma história que eu gosto muito, que é atribuída a Sócrates, que também é sobre bondade. Bondade e necessidade. Alguém chega para Sócrates e fala assim: mestre, o senhor ouviu dizer os últimos diz que estão falando por aí? Diz que é a fofoca em termo filosófico grego. O senhor ouviu dizer as últimas fofocas que estão falando por aí? Aí o Sócrates diz assim: está falando de fofoca? É. Falei assim: bem, primeiro eu quero te perguntar uma coisa. Você tem certeza que aquilo que você vai falar sobre alguém é verdade, provada e comprovada? Você tem certeza do que você vai dizer? Aí o discípulo fala para ele: olha, certeza, certeza, certeza eu não tenho. Mas onde a fumaça há fogo, então alguma coisa deve ter ali. Mas certeza, certeza eu não. Ele falou: vamos supor que seja verdade o que você está com vontade de me dizer. Vamos passar pelo segundo crivo, que é o da bondade. Aquilo que você vai dizer vai machucar alguém, vai fazer alguém sofrer, vai humilhar alguém, vai significar alguma coisa ruim para alguém? Aí o discípulo pensa e fala assim: mas que a pessoa vai gostar, se ela souber que eu falei, acho que talvez ela não goste. Mas assim, é divertido falar dos outros, né? É divertido falar um pouco mal dos outros, né? Aí Sócrates, sério, diz para ele: ainda tem um terceiro crivo. Além do crivo da verdade, de você saber que aquilo é realmente verdadeiro, do crivo da bondade, saber que você não está pisando em alguém, tem o crivo da necessidade. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida ou com o bem público? Aí o discípulo se cala e ele fala assim: vamos voltar a falar de filosofia. A gente deveria ter um crivo. Aqui estamos falando de três. Mas o crivo da bondade é o crivo da essencialidade. Aquilo que eu vou fazer vai machucar alguém. A forma com que eu vou agir vai pisar sobre alguém. É linda essa frase poética do Drummond. Cuidado por onde pisas, sobre meus sonhos que caminhas. Você caminha no sonho das pessoas.
Cuidado no que você diz sobre as pessoas, você fala das pessoas. Às vezes a gente se acha uma pessoa tão boa e sai por aí falando mal de um monte de gente. Por quê? Por que desperdiçar a nossa vida falando mal de alguém? Se você pode ser aquele ouvido capaz de ouvir, aquele sorriso necessário, aquele acolhimento. Não é tão bom a gente se sentir acolhido? Não é tão bom a gente perceber que alguém percebeu que a gente está triste? E a pessoa olha para você, às vezes ela não fala nada. O braço que ela dá em você é tão profundo, é de um carinho tão intenso, que você percebeu, que ela percebeu os seus sentimentos. Quer dizer, você não é um nada. Você é alguém que tem um significado na vida daquela outra pessoa. São exercícios de bondade, cotidiano de bondade, do prestar atenção, do acolher, do ver, do não permitir que ninguém saia da minha frente, a não ser que seja um pouco melhor por alguma coisa que eu fiz. E eu gosto muito dessa frase aqui também, que é do Gandhi, que chama A Descoberta do Amor. Vocês conhecem? Ensaia um sorriso e oferece-o a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e despreende-o onde houver noite. Descobre uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa em quem nunca chorou. Ganha coragem e dá a quem não sabe lutar. Inventa a vida e conta a quem não compreende. Enche-te de esperança e vive a sua luz. Enriquece-te de bondade e oferece a quem não sabe dar. Vive com amor e fala o conhecer ao mundo. Minha gente, não pense na bondade do outro, pensa na sua bondade agora. Não pensa no que o outro pode fazer, no que o outro deveria ter feito, pensa em você. Pensa em você como uma diretriz, voltando a Kant, como um imperativo categórico na sua vida. Eu não abro mão da minha crença na bondade. Eu não vou negligenciar a bondade. Independentemente do que eu vejo, do que eu ouço, do mundo em que eu existo, eu decidi ser bom. E eu vou fazer com que isso seja o grande mandamento da minha vida, ser bom. Perceber que a bondade vai melhorar o mundo. Não melhorou o mundo inteiro, melhora o mundo das pessoas que estão ao meu entorno. Da bondade nascem uma série de outros valores. A paciência, a compreensão, a tolerância, o cuidado com o outro. Um dos piores elementos para destruir a bondade é o egoísmo. Quando eu olho só para o meu desejo, para o meu gosto, para a minha vontade. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso? O que importa sou eu. Eu não acredito mesmo na humanidade. O que importa sou eu. É como se a pessoa abraçasse ela mesma. É bonito eu me preparar para alguém, é bonito eu amar alguém, é bonito eu mudar algumas coisas em mim mesmo, pela pessoa que eu amo. Não é que eu estou me descaracterizando por causa do outro, mas eu estou compreendendo que fazer o outro feliz também me faz feliz. Eu estou compreendendo que as ações que eu desenvolvo para outra pessoa poderão transformar a sua vida. A gente falou aqui nessa semana dos Miseráveis, do Victor Hugo, né? Uma cena em que um bispo, ele não, nem diz a verdade ali para aquele soldado que vai prender aquele homem que furtou bens na casa do bispo, mas quando ele entrega, né, aquela outra prataria, ele diz assim, usa isso para ser um homem bom, seja um homem bom. É de um valor impressionante ser um homem bom. Persiga a bondade como um valor dentro de você. É tão gostoso você deitar à noite e o sono chegar tranquilamente. Uma noite bem dormida, porque a sua cabeça não está martelando com alguma coisa ruim que você fez, com alguma vingança, com alguma perseguição. Eu falo sempre, tem isso em livros meus, já falei aqui,
Eu nunca conheci um perverso feliz. Nunca. E eu, infelizmente, na minha vida, conheci muitas pessoas perversas. Conheci gente maltratando gente, conheci gente que mente, conheci gente que pega o que não lhe pertence, conheci gente que faz qualquer coisa pelo poder, conheci gente que é ingrata. A gratidão é um sentimento tão lindo, tão bonito. Você olhar para trás e reconhecer as pessoas que te ajudaram na vida. Já conheci de tudo. E as pessoas perversas que eu conheci são pessoas atormentadas. E as pessoas que eu conheci na minha vida fazendo bem, da simplicidade de lugares com pouca gente, né, dos asilos que eu visitava quando era criança, e eu via assim um traço de felicidade, de beleza no olhar daquelas pessoas que eram boas. Dos médicos, enfermeiros, né, nesses tempos em que a gente está vivendo, você vê a diferença de alguém que está com raiva, que vive com raiva. A raiva é uma doença dentro da gente. A perversidade, ela vai carcomendo assim, ela vai devorando uma parte de mim, um pedaço de mim. A bondade é o contrário disso. A bondade, ela é iluminadora. A bondade, ela é aconchegante. A bondade, ela é envolvente. Como é bom ser bom. Não abra mão disso. Nem quando o outro for mal com você. Por quê? Porque não é o outro que tem o poder sobre a sua vida. A gente não viu aqui essa semana também? A gente nasce sozinho e morre sozinho. Por isso é preciso saber viver acompanhado. Não permita que o dê o dom da sua vida. Se alguém for deselegante com você, você não precisa ser deselegante nem com essa pessoa, nem com outra pessoa. Porque você não é deselegante. Porque você cultiva isso. Mas vejam, às vezes a gente tem essa impressão meio estranha que o bom é bobo. A pessoa bondosa é uma pessoa boba. Coitadinho, né? Tão bonzinho, tão. Aí todo mundo engana, todo mundo faz. Será? Será que o que é enganado é quem é infeliz ou é aquele que engana quem é infeliz? Pode ser que você tenha sido enganado mesmo, você foi na boa fé, você acreditou no outro. Pode ser que isso aconteça com você antes isso do que ser um enganador, do que ser aquele que passa o outro para trás, que mente, que tripudia. Eu tenho horror de pessoas, por exemplo, que na frente dizem uma coisa e por trás fazem outra coisa completamente diferente. De pessoas que visitam outras pessoas. Uma vez eu fui num jantar de um amigo meu no Rio, e aí tinha um outro conhecido, não um amigo meu, né, que foi também nesse jantar. Aí ele desceu assim, nossa, como o jantar dele é chato, uma gente chata, uma coisa, a comida não é boa. Eu falei, o que você foi fazer então? Ah, ele me convidou, eu falei, mas você sai falando mal. Você foi lá, comeu de graça, bebeu de graça, ficou na casa dele e sai falando mal. Não vá. Você tem a escolha de não ir. Não é estranho isso? Alguém que está lá usufruindo as coisas da outra pessoa, sorrindo na frente, né, dando tapinha, adoro você, não sei o quê. Aliás, as pessoas que elogiam demais, e às vezes sem sentido do elogio, falta um pouco de substantivo, né? Você sai meio que demagogicamente, falando maravilhas na frente e falando mal atrás. Para quê, minha gente? Para quê? Não seria melhor a gente falar de ou bem das pessoas, ou falar sobre ideias, sobre conceitos? Mas não. A língua ferina, a falsidade, faz com que eu deixe de lado a bondade. Às vezes é a minha carência que faz isso. Vem um grupo de alunos e elogiam o professor, e eu sou professor também, na mesma faculdade. Nossa, a aula dele é incrível, tal, tal. Aí eu solto uma coisa assim, mas não sei se é ele que prepara as aulas, né? Não sei, tem 3 secretários lá que faz, acho que ele. Enfim, cada um. Por que eu fiz isso? Eu nem sei daquele que eu estou dizendo. Por que a felicidade do outro está me incomodando? A vitória do outro me incomoda. Por quê? Eu vejo uma amiga super feliz, está namorando, está feliz da vida, e aí eu vou lá e coloco uma minhoca na cabeça dela. Estranho, mas esse namorado parece que eu conheço em algum lugar.
Vou investigar um pouco, mas essa cara não é estranha, ele fingiu que não me conhece, ele deve estar escondendo alguma coisa. Isso é mal. Não é bondade isso. Não é bondade. Querer destruir a alegria que o outro está vivendo naquele momento. Sabe que Platão, quando falava da amizade, né? Porque a gente diz muito que o amigo é aquele que está do seu lado nos momentos que você mais precisa, e ele está ali junto com você e te ajuda, tal. Platão diz assim: não sei se esse é o grande amigo. Talvez o amigo seja aquele que esteja do seu lado nos momentos de maior glória da sua vida e ele não tem inveja de você. Porque ele fica feliz com a sua felicidade. A bondade significa isso. A felicidade do outro traz felicidade para mim. A paz do outro traz paz para mim. Isso, Sheila. Pessoas tóxicas. Quantas pessoas tóxicas estão circundando a nossa vida? Por que a gente dá autorização para isso? Bondade. Processo emancipatório. Eu não quero ser tutelado pelos outros. Eu não vou permitir que uma pessoa que maltrata as outras me ensine a maltratar as outras. Eu não vou permitir que uma pessoa que pise nas outras me ensine a fazer isso com as outras pessoas. Eu já tive péssimo exemplo de professores e excelente exemplo de professores. E eu não permiti que os péssimos exemplos, né, que aqueles que pisaram, que eram arrogantes, me ensinassem a ser professor. Eu, eu tento, aliás, ainda hoje, né, porque a gente está em construção, lapidar o jeito de ser professor com aquelas pessoas que deram um bom exemplo para mim. Eu já vi pessoas que trabalham, né, tratam as pessoas que trabalham nas suas casas com uma maldade horrorosa. Eu jamais trataria uma pessoa assim. Porque até vendo essas pessoas, eu não quero fazer igual. A gente aprende dois lados. Se aprende por aqueles exemplos dignos, né? Outro conceito bonito de Kant. Você, ô Luana, que lindo, você me ensinou a ser professora. Não tem elogio que bata mais profundamente no meu coração do que um ex-aluno falar isso para mim. Uma ex-aluna. Shalita, com você eu aprendi a ser professor. Isso isso me emociona assim, porque para mim o ofício da minha vida é ser professor e eu faço de tudo para ser um professor melhor, né? Estou me aprendendo, estou me ressignificando a forma de educar por meio aqui de tecnologia, né? Me acostumei a ser professor de uma outra maneira, mas eu continuo com essa mesma preocupação com isso. E eu tento de fato ser um bom professor, não um professor perfeito. Não queiram ser um amigo perfeito, um professor perfeito, um dentista perfeito, um bibliotecário perfeito, um taxista perfeito, uma dona de casa. Isso não. Mas queiram a bondade. Ser um bom engenheiro, ser um bom secretário, ser um bom administrador de empresa, ser um bom líder, ser um bom liderado, mesmo sabendo que a gente é imperfeito. Cris, você, por exemplo, é uma professora linda, boa e perfeita. Cris deu aula para mim lá em Nova York, uma professora maravilhosa. Mas é isso, minha gente, é a bondade. É a bondade. A gente, quando é, exerce a bondade, volta imediatamente aquilo para a gente, aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz como expressão da bondade vem para a gente. Isso que diz a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Como é que é a oração inteira mesmo? Senhor, deixa eu achar aqui. Mas é oração da bondade. Onde houver trevas, que eu leve o amor. Vamos lá. Eu acho que eu sei de cor a oração para não errar. Na verdade, é uma oração atribuída a ele, né? Ué, cadê a oração de São Francisco? Ixi. É tão linda essa oração, o significado dela é tão profundo. Que eu entrei na música. Olha aqui.
Olha a beleza disso. Isso é uma homenagem à bondade. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Não é lindo isso? Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E aí vem essa explicação: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis é uma grande referência do significado da palavra bondade. Ele era bom com os animais, ele era bom com a natureza, ele era bom com as pessoas, ele era bom com as pessoas que as outras pessoas tinham nojo, inclusive, como Jesus. Às vezes é fácil ser bom com alguém que está perfeitinho, né, do meu lado. É difícil ser bom com alguém que é miserável, alguém que pode me colocar em algum tipo de risco. É difícil. Às vezes, exercitar nossa bondade com aquelas pessoas que são as nossas inimigas, ou aquelas pessoas que a gente percebe que tramam com a gente, é difícil. A vingança parece uma coisa mais instigante, né? Sem perceber, às vezes a gente está vendo um filme, uma série, e você torce para que aquela pessoa que sofreu se vingue da outra. Porque a gente é conduzido por narrativas para fazer isso. Mas não é isso que é bondade. A bondade é o que Jesus fala, né? Dá a outra face. E não é que ao dar a outra face você está fazendo a outra pessoa feliz. Você está sendo feliz. Você está sentindo o significado da felicidade dentro de você. Porque você foi capaz de ir além, de não permitir que a maldade ganhasse a bondade dentro de você. É o demônio tentando Jesus, não é? Eu posso te dar o céu, eu posso te dar a terra, eu posso não sei o quê. É sedutor. A maldade, às vezes, ela chega de uma forma sedutora. Mas seja bom. Quantas histórias estranhas, às vezes, você vê de dois meninos apostando quem é que vai conquistar aquela menina. E algum deles faz a menina se apaixonar profundamente, né? E aí ela vai e era só uma aposta entre os dois. Que tristeza isso, né? Como é que eu me disponho a agir desta maneira, sem perceber a dor que eu vou causar na vida do outro, na história do outro? Como é que eu consigo, minha gente, sentir que eu serei muito mais feliz se eu for capaz de amar, se eu for capaz de ser bom? E o amor, bondade, é um amor sem retribuição. É um movimento que há dentro de mim, que independentemente da reação das outras pessoas, eu vou prosseguir da mesma maneira. A gente vive muito em tempos de robô, internet, de fake news, né? Ah, então eu vou criar uma conspiração do ódio para destruir o outro, para isso. Isso não compensa. Olha a expressão dessas pessoas. Quanto ódio mora dentro delas. Você acha que uma pessoa assim pode ser feliz? Uma pessoa que passa o dia amando contra outra pessoa pode ser feliz? Uma pessoa cuja finalidade da vida é destruir uma outra pessoa pode ser feliz? Não pode ser feliz. Ninguém que pisa em alguém será feliz, porque a nossa Constituição é essa. É isso aí. Olha, acabou. Que a bondade nunca acabe, né? Que a gente possa cultivar essa bondade. Antes de terminar, deixa eu ler algumas coisas aqui para vocês. Cláudia Vasconcelos, beijo para você. Priscila está dizendo que alguém ter perguntado onde estão as outras aulas, estão no Face ou no YouTube também.
Tem todas as aulas lá, não fica no Insta, mas tem no Face, no YouTube. Alessandra, cada vez encantada, gratidão. Que pena que está acabando, ainda bem que vocês falam que pena, senão eu ficaria muito carente. O Ofício, a Leila falando sobre a oração de São Francisco, que é linda. São Francisco é um inspiro, né? Até a palavra São Francisco de Assis sai bonito da boca da gente, né? Pessoal, os edifícios, primos, e Rita, Margarete, sou professor e sempre aprendi muito com vocês, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, desde a minha formação. Obrigado, Aparecido. Eu fico feliz quando eu vejo contar um pouco as coisas que vocês falam. E essa escola que os alunos estão trabalhando com os meus livros de filosofia, eu até no eles mandaram crianças, né, dizendo o que acham das histórias que eu criei. É tão bacana isso, né? Então, amanhã é seu aniversário, meu Deus do céu. Mais de 30 anos, né? Tinha um programa de televisão, todo ano eu falo assim, vou fazer 27 anos, 27 anos. Né? De fazer com a gente. Amanhã tem bolinho por aqui, vamos fazer um bolinho virtual? De cantar parabéns para mim, assim. É bom viver, né? É bom. Eu confesso para vocês que eu tô num, né? Acho que como todo mundo, a gente está em momentos um pouco, mais que a gente cultive a felicidade, a bondade, a alegria, não é uma tristeza do perverso, né? O perverso é uma tristeza meio atormentada, mas eu acho que é alguma coisa assim, né? Não sei, vai ser um aniversário diferente, minha mãe está melhorando, mas ainda está no hospital, né? Hoje eu vou para lá, acabando a live aqui, eu vou para lá, à noite com ela. Sim, né? Queria que ela tivesse bem melhor, né? É interessante isso, a gente vai valorizando algumas coisas, né, que são essenciais na vida da gente e que a gente não tem poder sobre elas. A gente não tem poder sobre a saúde, a gente não tem poder sobre a vida, a gente não tem, né? E de repente, às vezes, dá um vazio, uma coisa assim. Minha tia, eu amo tanto, que é minha segunda mãe também. Minha mãe, eu vou passar meu aniversário no hospital lá com ela. Então, minha mãe, eu vou estar perto dela. Mas aí a minha tia está do outro lado, não pode estar comigo, os meus sobrinhos, a minha sobrinha vai estar aqui, meus dois sobrinhos estão lá com a minha tia. E assim, não é só comigo, é todo mundo, né? Está todo mundo vivendo isso nesse momento. Então, é um momento que faz com que a gente possa cultivar uma tristeza boa, uma tristeza de olhar dentro da gente mesmo, né? E pensar o que será o mundo depois. Eu confesso para vocês que às vezes eu acho que o mundo vai ser muito melhor depois. Às vezes eu tenho dúvida. Quando eu vejo novamente as pessoas agindo com raiva, xingando, com coisa, eu falo, será que as pessoas vão aprender com isso? Será que a gente vai ser um pouco melhor? Será? Não sei. Mas amanhã a gente se vê aqui às 6 horas. Tá bom? Um beijo. Obrigado, obrigado. Bom. Obrigado para vocês também aqui do Face. Reza para minha mãezinha. Muito obrigado.